Sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos falar hoje sobre formação dos contratos. Vamos nos aprofundar no processo de formação dos contratos, abordando as fases essenciais para sua constituição, os mecanismos de cumprimento e as possíveis consequências do descumprimento. Analisaremos desde a fase de negociação até os aditivos contratuais, destacando a importância de cada etapa na promoção de segurança jurídica e clareza para ambas as partes envolvidas. Além disso, estudaremos conceitos fundamentais sobre adimplemento, cumprimento integral das obrigações e inadimplemento contratual, descumprimento, assim como as formas de extinção do contrato e as melhores práticas de estruturação e redação contratual. Ao final da aula, examinaremos a estrutura básica de um contrato, desde o preâmbulo até as cláusulas, aplicando exemplos práticos e fundamentos legais para uma compreensão mais concreta do tema. Vamos lá? A formação de um contrato envolve várias fases, cada uma com um papel crucial para a segurança jurídica, transparência e confiabilidade nas relações contratuais. Essas etapas incluem a negociação, proposta, contrato preliminar, contrato definitivo e, eventualmente, aditivos. A primeira fase é a fase de negociação, ou também chamada de fase pré-contratual. É o momento em que as partes discutem e alinham expectativas sobre o futuro contrato, avaliando as condições e ajustes necessários para que o vínculo contratual seja vantajoso e adequado. Ainda que essa fase seja fundamental para garantir clareza e segurança na relação, ela não está formalmente prevista no Código Civil. A fase de negociação ou fase pré-contratual é o momento em que as partes discutem e alinham expectativas sobre o futuro contrato, avaliando as condições e ajustes necessários para que o vínculo contratual seja vantajoso e adequado. Ainda que essa fase seja fundamental para garantir clareza e segurança na relação, ela não está formalmente prevista no Código Civil e, por isso, não gera vinculação ou obrigatoriedade de prosseguir para a celebração de um contrato final. Um exemplo típico dessa etapa é o Letter of Intent, mais conhecido como LOI, que, ao estabelecer intenções sem vincular as partes juridicamente, permite uma negociação fundamentada na boa-fé, mas sem comprometer as partes, até que o contrato definitivo seja concluído. É essencial que essa fase de negociação seja pautada pela boa-fé objetiva, a qual exige transparência, lealdade e integridade nas informações trocadas. Qualquer omissão intencional ou tentativa de ocultação de fatos relevantes, ainda que o contrato não tenha sido formalizado, pode caracterizar abuso do direito e abrir caminho para a anulação de um contrato posteriormente celebrado. Isso se deve ao vício na manifestação da vontade, que ocorre quando uma das partes é induzida a erro ou se encontra em desvantagem devido à conduta enganosa da outra parte. Um exemplo que podemos tratar é em uma negociação entre uma construtora e um comprador, que para a aquisição de um imóvel, a construtora tem o dever de informar questões que possam impactar o projeto, como possíveis atrasos, restrições ambientais ou outras contingências que possam comprometer o cronograma e a viabilidade da construção. Se tais informações forem ocultadas de forma intencional, uma vez firmado o contrato, o comprador pode requerer a sua anulação alegando vício de consentimento, já que a sua decisão foi influenciada pela omissão dolosa da construtora. Dessa forma, a fase pré-contratual, embora não vinculativa, deve ser conduzida com cuidado e ética, pois as consequências de uma negociação pautada pela má-fé podem repercutir na validade do contrato, gerando direitos de reparação e a possibilidade de anulação em favor da parte lesada. Após a fase de negociação, ocorre a fase da proposta, quando uma das partes formaliza sua intenção de contratar, apresentando os termos específicos que pretende pactuar. A proposta apresenta um compromisso inicial e, uma vez aceita, gera uma obrigação para o proponente, vinculando ao que foi ofertado. O Código Civil brasileiro adota a teoria da recepção, segundo a qual a proposta é considerada aceita e obrigatória a partir do momento em que a aceitação chega ao proponente. Esse entendimento está estabelecido no artigo 427 do Código Civil, que prevê que a proposta, ao ser recebida e aceita por outra parte, se torna vinculante, impedindo que o proponente a revogue unilateralmente, salvo em situações excepcionais. Adicionalmente, o artigo 429 do Código Civil determina que, se uma oferta for dirigida ao público, ela deve ser revogada pelo mesmo meio de divulgação, garantindo transparência e acesso à informação para todos os potenciais interessados. Essa regra protege a confiança dos destinatários da oferta pública,
assegurando que ela não seja desfeita de maneira arbitrária. Quanto à aceitação da proposta, o Código Civil não exige formalidades específicas. A aceitação pode ocorrer até mesmo de forma tácita, por meio de atos que indiquem claramente a intenção de contratar, sem a necessidade de manifestação expressa. Além disso, a aceitação pode ser inferida pelo que chamamos de silêncio eloquente, uma conduta que, embora não verbalize a aceitação, deixa evidente a vontade de aceitar a proposta, especialmente em relações comerciais contínuas ou em situações nas quais a prática consuetudinária admite esse tipo de resposta. Nesse contexto, é fundamental considerar o artigo 434 do Código Civil, que incorpora a teoria da agnição, pela qual a aceitação é considerada válida e eficaz, desde que o proponente tenha ciência da mesma, permitindo que o contrato se forme com base na comunicação da aceitação. Para exemplificar, em um contrato de prestação de serviço, um prestador pode enviar uma proposta com termos específicos, como escopo do serviço, prazos, valores e condições de pagamento. Se o cliente aceitar esses termos sem alterar qualquer condição, forma-se um vínculo contratual e o proponente fica obrigado a cumprir a oferta nos exatos termos propostos. Caso o cliente permaneça em silêncio, mas posteriormente demonstre aceitação através de ações, como pagamento inicial ou agendamento do serviço, esse comportamento poderá ser interpretado como uma aceitação tácita, consolidando o vínculo contratual com base na proposta. Dessa forma, a fase da proposta e aceitação exige tanto clareza na comunicação quanto respeito aos princípios da boa-fé e lealdade, garantindo que o compromisso de ambas as partes seja estabelecido com base em uma intenção manifesta e em conformidade com as normas do Código Civil. Agora vamos falar da fase de contrato preliminar. O contrato preliminar ou pré-contrato é um compromisso formal em que as partes registram a intenção de celebrar um contrato definitivo em momento futuro. Embora o contrato preliminar não seja obrigatório, ele exige os mesmos requisitos de validade e formalidade do contrato final, incluindo elementos essenciais como objeto, preço e demais cláusulas principais, a fim de garantir segurança e clareza na relação entre as partes. Dessa forma, caso uma das partes se recuse a concluir o contrato definitivo, a outra poderá exigir seu cumprimento judicial com base nos termos estabelecidos no contrato preliminar. O artigo 462 do Código Civil prevê expressamente esse compromisso, estipulando o dever das partes de celebrarem um contrato definitivo conforme o que foi acordado no preliminar. No entanto, o contrato preliminar não precisa abranger todos os detalhes do contrato definitivo. Ele deve sim assegurar os pontos essenciais. Ele deve assegurar sim que os pontos essenciais estejam claros e aceitos e permite que o contrato definitivo seja elaborado posteriormente sem margem para disputas sobre aspectos fundamentais. Essa exigência de inclusão dos termos essenciais protege as partes, evitando que o contrato preliminar se torne um compromisso ambíguo ou incompleto, o que poderia comprometer a sua execuibilidade. Um exemplo prático ocorre na compra e venda de um imóvel em fase de lançamento. Nesse caso, as partes podem formalizar um contrato preliminar, estabelecendo o preço, prazo de entrega e condições básicas para o imóvel. Esse compromisso prévio proporciona segurança ao comprador, garantindo que ele terá direito ao imóvel assim que estiver concluído, enquanto a construtora assegura o compromisso de venda nas condições acordadas. Quando a obra é finalizada, ambas as partes devem formalizar o contrato definitivo conforme estipulado, podendo qualquer uma delas exigir judicialmente o cumprimento do contrato definitivo, caso a outra se recuse justificadamente. O contrato preliminar, portanto, atua como um meio de assegurar a seriedade e o compromisso de ambas as partes, alinhando suas expectativas até o momento de formalizar o contrato definitivo, evitando que uma das partes abandone a negociação de forma arbitrária e assegurando que os compromissos firmados sejam cumpridos de maneira leal e em conformidade com o estabelecido preliminarmente. Agora vamos para a fase de contrato definitivo. A fase de contrato definitivo representa um ponto culminante da relação contratual, em que o compromisso entre as partes se torna plenamente vinculante e exigível, detalhando todos os direitos, deveres, prazos e condições de execução das obrigações. Este contrato, uma vez assinado, adquire eficácia jurídica completa, permitindo que qualquer uma das partes exija seu cumprimento integral, conforme os termos pactuados. É essencial que o contrato definitivo seja redigido com clareza e precisão para evitar ambiguidades que possam gerar disputas e facilitar a sua execução prática. O Código Civil, no artigo 389, dispõe sobre as consequências do inadimplemento, prevendo que, caso uma das partes não cumpra a obrigação, deverá indenizar a outra pelos prejuízos decorrentes, além de arcar com juros, atualização monetária e eventual multa estipulada.
Esse artigo confere segurança jurídica, assegurando que a parte prejudicada possa recorrer a meios legais para exigir a compensação pelos danos sofridos, mantendo o equilíbrio. Um exemplo técnico pode ser ilustrado com o contrato de prestação de serviços de manutenção predial. No contrato definitivo, estipulam-se os valores dos serviços, a periodicidade das manutenções, os equipamentos a serem utilizados, além de garantias oferecidas pela empresa. Caso a empresa prestadora de serviço falhe em cumprir essas especificações, como não realizar manutenção no período acordado ou utilizar equipamentos inadequados, configura-se o inadimplemento. Nesse cenário, a parte prejudicada, amparada pelo artigo 389 do Código Civil, pode exigir judicialmente não só o cumprimento da obrigação ou rescisão do contrato, mas também a reparação de prejuízos, incluindo os custos e danos que resultarem de falha na execução. Assim, a fase do contrato definitivo consolida a relação jurídica entre as partes, oferecendo garantias para que o contrato seja respeitado conforme os termos acordados. O artigo 389 do Código Civil fortalece essa proteção, estabelecendo que o descumprimento gera não apenas a exigibilidade da obrigação principal, mas também o direito à reparação, permitindo que o contrato funcione como uma ferramenta de segurança e previsibilidade jurídica entre as partes envolvidas. Agora vamos falar dos aditivos contratuais. Durante a execução do contrato, circunstâncias imprevistas podem demandar alterações nos termos originais. Os aditivos contratuais ou contratos acessíveis permitem ajustar cláusulas específicas como prazo, valor e até mesmo a extensão do escopo, desde que haja o consentimento mútuo das partes. Esses aditivos, uma vez formalizados, tornam-se parte integrante dos contratos. Por exemplo, no caso de uma obra de construção civil, o contrato original pode sofrer aditivo para ajustar o prazo de conclusão devido a imprevistos climáticos que podem retardar a construção. O aditivo permite que as partes ajustem o prazo sem que isso configure o descumprimento contratual. Adimplemento contratual. O adimplemento contratual representa o cumprimento exato das obrigações assumidas no contrato, garantindo que as partes obtenham os direitos e benefícios esperados conforme previsto. O Código Civil Brasileiro, nos artigos 304 a 333, estabelece as regras específicas para o adimplemento, incluindo aspectos que devem ser observados quanto à forma, quanto ao objeto, ao credor e ao devedor. O pagamento, por sua vez, equivale a cumprimento de obrigação e é caracterizado como o ato pelo qual o devedor cumpre sua obrigação, entregando o que foi prometido ao credor. Segundo o artigo 304 do Código Civil, o pagamento deve ser realizado conforme o estipulado no contrato e de acordo com os princípios da boa-fé, em linhas com os padrões usuais. Se o pagamento envolver serviços, dinheiro ou bens, ele deve atender estritamente ao que foi pactuado. E o pagamento pode ser direto, que é a forma mais comum, e ocorre quando o devedor cumpre sua obrigação diretamente com o credor, realizando o pagamento do valor acordado sem intermediações. Por exemplo, em um contrato de prestação de serviço de manutenção predial, o cliente efetua o pagamento diretamente à empresa prestadora de serviço conforme o valor e o prazo especificado no contrato. Por sua vez, o pagamento indireto é um tipo de pagamento que envolve uma situação onde o devedor cumpre sua obrigação de forma indireta, muitas vezes através de terceiros ou por meio de compensações. Pagamentos indiretos podem ocorrer em contratos complexos, em que uma das partes transfere uma obrigação de pagamento para uma terceira parte, como em subcontratações ou parcerias. Também pode ser utilizado em situações onde o valor devido é compensado por outra obrigação, ou em contratos em que o pagamento é efetuado a um representante ou intermediário designado. Querem entender isso na prática? Imagine um contrato de prestação de serviço de consultoria em que as partes concordam que o pagamento será mensal e em dinheiro. Se o contratante decide pagar em serviços de publicidade ao invés do valor acordado, o prestador pode recusar, pois o pagamento não cumpre as condições iniciais. Isso configuraria inadimplemento, passível sim de sanções contratuais. Mas afinal de contas, quem deve pagar? A obrigação de pagamento recai sobre o devedor especificado no contrato, que deve cumprir integralmente o objeto acordado, sem delegar essa responsabilidade sem que haja consentimento. No entanto, conforme o artigo 305 do Código Civil, um terceiro, interessado ou não, pode efetuar o pagamento em nome do devedor, desde que isso não cause prejuízo ao credor. Querem entender isso de forma prática? Imaginem um contrato de locação, onde o locador tem a obrigação de pagar o aluguel mensal. Caso um familiar do locatário realize o pagamento,
este será válido, desde que o locador aceite esta forma de cumprimento, conforme o enunciado 370 do CJF, que confirma a possibilidade de terceiros cumprirem a obrigação do devedor sem alterar a validade do pagamento. Mas, afinal de contas, qual o objeto do pagamento? O objeto do pagamento deve corresponder exatamente ao que foi estipulado no contrato. O artigo 313 do Código Civil dispõe que o credor não é obrigado a aceitar um objeto diverso do que foi pactuado, a menos que haja consentimento expresso, mesmo que seja mais valioso. Pasme. Entendendo isso de forma prática, imagine um contrato para fornecimento de matéria-prima. O fornecedor deve entregar o tipo específico de material acordado. Se o fornecedor entrega materiais de qualidade inferior, o cliente pode recusar a entrega e exigir o cumprimento do contrato conforme pactuado, inclusive podendo buscar a tutela judicial para garantir a qualidade prevista. Mas quando acontece a prova e a quitação? A quitação é um documento que comprova o pagamento e extingue a obrigação, conforme o artigo 319 do Código Civil, fornecendo ao devedor segurança de que o pagamento foi devidamente recebido e impedindo futuras cobranças sobre a mesma obrigação. Segundo o enunciado 297 do CJF, documentos eletrônicos possuem valor probante, desde que sejam aptos a conservar a integridade de seu conteúdo e idôneos para apontar sua autoria, independentemente da tecnologia utilizada. Isso significa que, mesmo na ausência de um documento formal de quitação, o pagamento pode ser comprovado por outros meios eletrônicos ou tradicionais, desde que fique claro que o credor recebeu a prestação. Entendendo isso de forma prática, após quitar um empréstimo, imaginem que o devedor solicita um comprovante formal de quitação. Caso o credor se recuse a fornecê-lo, o devedor pode utilizar extratos bancários, comprovantes de transferência eletrônica e outros registros digitais como prova de inadimplemento em eventuais disputas, considerando que esses documentos eletrônicos mantêm a integridade e a autoria do pagamento, conforme previsto no enunciado 297 do CJF. Ainda nesse sentido, o artigo 320 do Código Civil determina que, na falta de especificação, a quitação plena exige a extinção de todas as obrigações contratuais, exceto aquelas expressamente preservadas. Imaginem que em um financiamento imobiliário, ao quitar todas as parcelas, o devedor solicita a carta de quitação ao banco. Se o banco recusar, o devedor pode acionar o judiciário para obter a declaração de extinção da obrigação, garantindo que o imóvel esteja livre de qualquer encargo. Nesse sentido, o enunciado 370 do CJF reforça que a quitação deve assegurar a segurança jurídica das partes e evitar cobranças indevidas. Mas aí você pode se perguntar, quais as modalidades de adimplemento? Vamos pensar? O primeiro deles é a consignação em pagamento. Quando o credor se recusa a receber o pagamento sem justa causa, o devedor pode realizar a consignação em pagamento, depositando o valor em juízo conforme os artigos 334 a 345 do Código Civil. Essa medida assegura que o devedor cumpra sua obrigação, mesmo sem o recebimento pelo credor, protegendo-o de futuras penalidades. Também podemos ressaltar a imputação de pagamento. Em situações onde o devedor tem múltiplas obrigações com o mesmo credor, o artigo 352 do Código Civil permite que o devedor indique a dívida que deseja quitar. Caso o devedor não indique, o próprio credor pode imputar o pagamento respeitando a ordem legal. E aí você pode se perguntar, qual o local de pagamento? O local de pagamento é onde a obrigação deve ser cumprida, sendo estabelecido para garantir clareza e previsibilidade na execução do contrato. Nesse sentido, o Código Civil define como lugar de pagamento como aquele que pode ser acordado entre as partes ou na ausência de uma definição expressa, seguindo normas subsidiárias. O lugar de pagamento é fundamental, pois facilita a execução da obrigação e evita disputas de onde a prestação deve ocorrer. Nesse sentido, o Código Civil Brasileiro define em seu artigo 327 que o lugar de pagamento deve ser o local estipulado no contrato, onde as partes têm a liberdade para definir onde o pagamento será realizado, e essa escolha deve ser respeitada. Também podemos destacar que o adimplemento pode acontecer na residência do credor. Na ausência de disposição expressa, o pagamento deve ocorrer na residência do credor, especialmente para obrigações envolvendo bens móveis. Pode também ser o local da situação do bem. Em obrigações que envolvem bens imóveis, o pagamento deve ocorrer no local onde o imóvel se encontra. Também pode ser um exemplo o domicílio do credor. Se nenhuma das condições acima se aplica, o pagamento será feito no domicílio do devedor, conforme estipulado no Código Civil. Nesse sentido, as obrigações quanto ao lugar de pagamento podem ser classificadas em dois tipos principais: dívida quesível e dívida portável.
conceitos importantes para definir a responsabilidade do devedor no cumprimento da obrigação. Mas o que é isso? Dívida quesível é a obrigação em que o credor deve buscar o pagamento no local onde o devedor se encontra, ou seja, o pagamento deve ocorrer no domicílio do devedor. Esse tipo de obrigação é comum quando o contrato ou a natureza da obrigação não exigem que o devedor se desloque para efetuar o pagamento. Por sua vez, a dívida portável cabe ao devedor levar o pagamento até o credor, cumprindo a obrigação no local onde o credor está, ou conforme endereço definido no contrato. A dívida portável é usual em contratos onde as partes estabelecem que o pagamento deve ser realizado no domicílio do credor ou em local específico, sendo o devedor responsável pelo deslocamento. Agora vamos para um caso diferente. Imagine o pagamento reiterado em um local diverso daquele pactuado no contrato. Será que existe presunção de renúncia? Vamos entender. Se o devedor realiza o pagamento repetidamente em um local diferente daquele inicialmente definido, a prática reiterada pode gerar uma presunção de renúncia da cláusula de lugar de pagamento por parte do credor. Isso significa que o credor, ao aceitar o pagamento fora do local estipulado no contrato sem nenhuma objeção, demonstra uma concordância tácita com a alteração do lugar de pagamento, renunciando à exigência do local originalmente pactuado. Tal presunção visa proteger o devedor de exigências repentinas ou contrárias ao comportamento anterior do credor. E aí vamos falar sobre a importância do lugar do pagamento. O lugar de pagamento impacta a logística e o custo do cumprimento da obrigação. Uma definição clara evita interpretações divergentes e conflitos entre as partes, assegurando que ambas compreendam as expectativas contratuais. Mas vamos entender isso de forma prática. Imagine um contrato de prestação de serviços de manutenção predial, onde ficou estipulado que o pagamento seria realizado no escritório do credor. No entanto, ao longo de vários meses, o credor aceitou o pagamento na residência do devedor, sem qualquer objeção. Nesse caso, presume-se que o credor renunciou tacitamente ao local inicialmente pactuado, aceitando a modificação do lugar de pagamento. Se o credor desejar, em momento posterior, exigir que o pagamento volte a ser realizado no escritório, deverá comunicar previamente o devedor, pois a prática reiterada cria uma expectativa legítima de alteração da cláusula original. Agora vamos falar de inadimplemento contratual. O inadimplemento contratual ocorre quando uma das partes deixa de cumprir a obrigação pactuada, gerando prejuízos à outra parte. Esse descumprimento é regulado nos artigos 389 a 420 do Código Civil, que estabelecem os direitos e deveres das partes em caso de inadimplemento. Conforme o artigo 389, que diz que não cumprida a obrigação responde o devedor por perdas e danos, mais juros e correção monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecido, além de honorários dos advogados, visa fundamentalmente assegurar que a parte lesada seja compensada pelos danos sofridos devido ao descumprimento. Os artigos subsequentes detalham as consequências e penalidades cabíveis, incluindo multas, juros e mora até a extinção do contrato, conforme a gravidade do inadimplemento e as condições específicas pactuadas. O Código Civil brasileiro também aborda o inadimplemento, considerando fatores como a natureza do descumprimento, se é total ou parcial, a intencionalidade, se é culposo ou doloso, e a possibilidade de reversão, utilizando critérios objetivos para proporcionar justiça nas relações contratuais. Assim, o inadimplemento pode se desdobrar em diferentes tipos: absoluto, relativo, culposo, doloso, cada qual com suas consequências distintas e previsão de reparação, seja pela execução forçada da obrigação, aplicação de penalidades ou extinção dos contratos. Mais à frente detalharemos os tipos de inadimplemento e as consequências associadas, além dos mecanismos de extinção contratual previstos na legislação.